O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Veja os destaques do programa de hoje. FAESC celebra 30 anos de fundação numa noite de muita emoção e memória. Esse momento, 30 anos, né? É único, obviamente, né? É motivo para nós de muita alegria, né? E eu costumo dizer assim, de um sereno orgulho. A primeira edição dos encontros do Floripa Sustentável reuniu empresários, profissionais liberais, secretários municipais e o prefeito Topázio Neto. O prefeito que vai encerrar esse evento lançando um programa de observatório da cidade com dados atualizados sobre Florianópolis e também disponibilizou os seus principais secretários para fazer a apresentação do que está sendo feito na prefeitura. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio Santa Catarina divulgou os resultados da pesquisa de verão 2023-2024 no litoral catarinense, em evento realizado na sede da federação. É muito importante, né, essas pesquisas realizadas pelo FEComércio que nos dão parâmetros, nos balizam os pontos fortes, os pontos fracos, onde estão grandes potenciais, onde precisamos melhorar. Então orienta o empresário, o poder público, muito importante, orientação para o poder público tomar decisões e políticas públicas. Nós estamos com a Secretaria de Turismo também fazendo avaliação com os equipamentos que fazem parte, né, ao setor de transatlânticos, equipamentos terrestres, novos equipamentos de entretenimento. A FEComércio traz um número extremamente positivo de acompanhamento desses números, né, em cima da previsão que nós fizemos para o turista, para o turismo, para a temporada de verão. E a gente agora vai juntar esses dois números, né, toda a nossa relação com os parceiros, com a percepção da FEComércio, para fazer uma avaliação final da temporada de verão, da estação de verão do governo do Estado de Santa Catarina. A pesquisa revelou dados fundamentais sobre o perfil e o comportamento dos turistas, bem como o impacto econômico da temporada de verão nas cidades de Balneário Camboriú, Florianópolis, Imbituba, Laguna e São Francisco do Sul. Essa pesquisa da FEComércio, que acontece todos os anos, ela é muito importante para os empresários do setor de hotelaria, turismo, agências. Nós no Brasil temos muita dificuldade com indicadores, e isso é um prejuízo, porque cada vez mais as pessoas, os empresários, os micros, que é a grande parte do pessoal da hotelaria e do turismo, eles precisam cada vez mais ter acesso a informações para eles poderem fazer os seus investimentos e pensar o ano seguinte, é fundamental. Então a gente cumprimenta a FEComércio, porque é praticamente a única ou uma das únicas instituições ligadas à área de turismo que faz pesquisa. Como essa pesquisa ela se baseia muito no litoral, né? Então nós temos aí um grande trabalho pela frente, mas ela começa a abrir para que a gente possa diminuir a sazonalidade, que é um dos grandes desafios que o governo do Estado tem, diminuir a sazonalidade do nosso turismo, e com tudo que a gente enxerga na pesquisa e tudo que nós estamos fazendo de planejamento integrado, nós estamos indo para um ótimo caminho aí no turismo catarinense, evidentemente referenciado pelos números. Janeiro e fevereiro nós tivemos recorde de arrecadação no estado de Santa Catarina, e esse recorde de arrecadação foi creditado ao setor de serviço e turismo. Essa pesquisa, a FEComércio, ela tem como característica de trazer
e mostrar para o empresário onde ele deve cada vez mais onde investir e onde ele trabalhar mais corretamente com os números apresentados. Essa pesquisa que nós fizemos do litoral catarinense demonstra os pontos fracos e os pontos fortes que nós temos dentro do nosso turismo. O nosso turismo ele precisa cada vez mais ser elencado num gabarito de essencialidade que o turista vem aqui, sinta o conforto e o bom atendimento. A nossa pesquisa tem todos esses tópicos, porque nós começamos desde Laguna, de Florianópolis, nós temos Balneário Camboriú e temos também São Francisco do Sul, né? Então, ali demonstra já desde que venha do sul para o norte o tipo do turista que nós atendemos. Tem uma surpresa esse ano que o segundo turista internacional que mais veio é o turista chileno. O argentino ele veio em primeiro lugar, mas num método muito pouco. E nós isso tudo temos demonstrando do como nós vamos fazer o próximo investimento para o turismo de 2025. Os resultados completos da pesquisa você pode acessar no site da FEComércio Santa Catarina. FAESC celebra 30 anos de fundação, fortalecendo a esperança de todos que buscam os serviços de saúde. Esse momento, 30 anos, né? É único, obviamente, né? É motivo para nós de muita alegria, né? E eu costumo dizer assim, de um sereno orgulho, porque chegar com uma fundação, né, com esse tempo de existência, com a responsabilidade, o grau de responsabilidade e a eficiência de gestão, né, de unidades que tratam da saúde, da importância que nós gerimos, não é muito fácil. Foram muitos os desafios, né? Os homenageados de hoje, né, graças ao empenho de todos, principalmente deles também, nós conseguimos superar isso e elevar a FAESC ao patamar que hoje ela se encontra. Eu acompanho essa instituição desde o momento em que foi para a pauta do Conselho Estadual de Saúde a aprovação da criação da Fundação de Apoio ao EMOSC-CEPOM. Então, como conselheira que eu era, secretária municipal de saúde, eu dei meu voto e fiz a defesa naquele plenário para que a gente pudesse, então, termos hoje essa história de sucesso para os serviços públicos de saúde. Importante lembrar que a FAESC, através do CEPOM, através do EMOSC e através do SAMU, faz o gerenciamento para nós desses 3 importantes serviços totalmente públicos e gratuitos dentro do estado de Santa Catarina. Então, são recursos e serviços do SUS e do governo do estado que fazem com que a gente tenha essa importante rede de atendimento dentro do nosso estado de Santa Catarina. O próprio lema, né, a missão da FAESC, que é fortalecer a esperança, é a gente comprovar que é possível você ter um sistema único de saúde de qualidade e que dê acesso à população que necessita. Essa é a principal mensagem, a administração que reflete isso. A Fundação tem como norte sempre fazer com que as instituições que atendam pelo SUS tenham o maior nível de excelência possível, porque nós entendemos que o SUS é um patrimônio da nação e que todos tenham um acesso a um tratamento digno e um acolhimento especial. Inspirados por idealistas, como o Dr. Alfredo Daura Jorge, médico oncologista, um grupo de voluntários instituiu a FAESC, que desempenha papel importante na implantação de um novo modelo de gestão, em parceria com o governo do estado, acumulando uma série de conquistas. O EMOSC, a distribuição do sangue, né, a hemorrede, né, toda do estado, 98% da gestão da hemorrede, o transplante de medula, a edificação, a construção do complexo hospitalar do CEPOM, Wilson Kleinobing, né? A própria acreditação. Recentemente fomos certificados, né? Documentadamente certificados pela ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, em segurança e eficiência em gestão em saúde. Assumir o SAMU estadual, quer dizer,
As unidades de saúde avançada são mais de 26 unidades espalhadas pelo estado todo. Eu diria assim, hoje nós estamos praticamente com os pilares fundamentais da saúde e do bem-estar do catarinense na mão, né? Nós temos sede própria, nós estamos avançando a passos largos agora, eu gostaria de deixar isso muito claro, no laboratório de anatomia patológica para fazer o diagnóstico precoce do câncer. Nós estamos avançando já a passos largos em função já de conclusão do Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo, para o diagnóstico precoce do câncer do aparelho digestivo. Nós estamos avançando também agora numa área nova, que é meio que um segredinho, mas eu vou contar para vocês. Na realidade, é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. A nossa intenção é montar um instituto dentro da FAES de ciência, tecnologia e inovação, baseado no marco legal de ciência, tecnologia e inovação, criado em 2022. A fundação foi criada em 95, foi o ano que eu comecei também no EMOSC, então estou o tempo todo da minha experiência no EMOSC já foi junto com a fundação, e o EMOSC é o que é graças à fundação. A forma de gestão, a agilidade, todos os processos, agora agregamos o SAMU e assim nós nos consideramos uma grande família. Cada um com a sua particularidade, mas nesse guarda-chuva, né, como o senhor citou, que nos une e que nos direciona das diretrizes estratégicas. Cada unidade faz isso dentro das suas particularidades, das suas características, mas com certeza estamos todos alinhados e o propósito é o mesmo. O SAMU existe há 18 anos, passou por algumas gestões, também foi do Estado, e nesses 2 anos a gente escuta muito dos próprios colaboradores o sentimento de pertencimento, né? O sentimento de pertencer à empresa, de ser valorizado, né? Desde benefícios, capacitação, cuidar da frota do SAMU, então é todo um carinho especial que a Fundação tem com o SAMU. É um prazer enorme saber que faço parte dessa equipe, que não mede esforços, né, para estender a mão à pessoa, ao cidadão catarinense que precisa, né, de uma instituição quanto a FAES, e a gente está sempre à disposição. E para homenagear os voluntários e instituidores que marcaram os 30 anos de trajetória da Fundação, a FAES reuniu conselheiros, ex-presidentes, ex-diretores, fundadores e a atual diretoria executiva e conselho fiscal numa noite de muita emoção e memória. É um orgulho eu estar à frente como presidente do Conselho Curador, porque é uma instituição com tanto valor. Agora a gente não poderia só falar do valor a nível financeiro, mas assim, a gente conheceu o lado humano. Eu digo que eu fiquei encantada em função disso, porque temos pessoas excepcionais, pessoas que dão sempre o seu melhor no dia a dia, no atendimento ao paciente, também acolhendo a família que vem nas nossas instituições. A FAES também homenageou o pioneirismo da sua instituidora, Dona Dea Bornhaus, que plantou a semente da excelência na gestão em saúde e acolhimento aos pacientes. Dona Dea foi representada pela filha, Fernanda Bornhaus, que há 30 anos criou a logo da FAES. Sim, Ramon, estou muito emocionada hoje. Acompanhei o trabalho da minha mãe todos os dias. Aliás, ela luta incansavelmente pelo tratamento do câncer em Santa Catarina, né? E foi uma das idealizadoras, uma das sonhadoras aqui da FAES. Hoje eu vim representá-la com muita emoção. E na época a mãe pede e a gente faz, né? Eu tinha uma agência de propaganda e ela pediu para fazer o logo da FAES e a gente fez, todo mundo super feliz, voluntariamente. E hoje está aqui, 30 anos depois, o logo aqui ainda, representando essa instituição que é uma referência nacional e mundial, né? No câncer, né, na área do sangue e todos os nossos atendimentos aos catarinenses. Então é um dia de muita emoção para todos nós, né?
A primeira edição dos encontros Floripa Sustentável reuniu representantes das entidades ligadas ao movimento, juntamente com empresários, profissionais liberais, jornalistas, secretários municipais e o prefeito Topázio Neto. Nós temos, então, 2 eventos, na verdade, hoje, né? O primeiro é esse que está se realizando agora, que nós chamamos de encontro com a prefeitura, em que a gente vai ter o prefeito, que vai encerrar esse evento, lançando um programa de observatório da cidade, com dados atualizados sobre Florianópolis, e também disponibilizou os seus principais secretários para fazer a apresentação do que está sendo feito na prefeitura. Então, o primeiro é o secretário Michel Mittmann, depois a secretária Ivana, da área do SMDU, e o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sardá, junto com o presidente da Floran, Bruno Vieira. Então, é uma oportunidade que as entidades que estão aqui representadas têm de questionar as áreas da prefeitura sobre o andamento das coisas, né? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo do almoço é discutirmos mobilidade e o Plamus. Então, o ex-secretário Cássio Taniguchi, que é nosso coordenador de urbanismo e mobilidade, que foi o coordenador do Plamus no início, lá em 2014, vai falar sobre a necessidade de se atualizar o Plamus, porque, afinal de contas, foi o único plano estruturado e que, no final, está aí em alguma gaveta do governo do Estado, e a gente precisa restabelecer isso, atualizar, porque Florianópolis vai parar se continuar assim, né? É um desafio muito grande trabalhar o meio ambiente na cidade, já que ela tem uma vocação ambiental, mas esse quesito ele também diz respeito à dignidade das pessoas, à saúde e ao turismo, ou seja, à economia. Então nós temos que fazer isso com expertise, mas também muita responsabilidade, já que nós precisamos fazer uma entrega sempre muito coerente e assertiva. Nesse sentido, o planejamento da cidade ele tenta observar a realidade, entender possibilidades de futuro e, através de números, estudos técnicos, condicionar ou dar diretrizes para que a cidade se desenvolva. Então, a nossa secretaria busca isso, estabelecer essas grandes diretrizes de gestão do território como um todo e a orientação de projetos para que as outras secretarias possam atuar na linha de frente, seja nas ações mais imediatas, seja nas ações de longo prazo. É um desafio, mas o principal é entender os fenômenos, os processos, como a cidade anda, para conseguir projetar o futuro. E a gente faz isso no curto prazo, apoiando os projetos, como, por exemplo, o próprio projeto binário e outras ações de intervenções que a gente tem feito, sem perder essa perspectiva de longo prazo. Gradativamente, a cidade vai se acostumando a esses métodos de planejamento e a gente vai ter um futuro mais sustentável e mais adequado. A minha pasta, que é a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, contribui nisso e principalmente com a execução das políticas. Então, a gente recebe os processos, a gente faz as análises, licencia as obras, nós também pensamos na política habitacional do município e executamos os projetos. Então, com base em todas essas atribuições, o que está sendo apresentado hoje é aquilo que foi feito principalmente para desburocratizar os processos do município, né, para que os processos sejam mais céleres, para que os licenciamentos sejam mais objetivos, mas também as políticas habitacionais, que foi lançado na semana passada o cadastro habitacional, que foi um grande marco da política habitacional do município. Depois de vários anos, a gente tem um cadastro que vai nos dar o déficit real, que vai servir de base para os nossos planejamentos dos projetos habitacionais. E planejar Florianópolis hoje não é só planejar Florianópolis, é planejar ou ajudar no planejamento da região metropolitana. A integração que nós temos hoje com o governo do Estado nos permite fazer essa conversa de maneira madura, profissional. Os outros prefeitos da região também têm todo interesse, em especial aqueles que estão no limite de Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu. Porque não há como pensar trânsito, por exemplo, sem pensar a região metropolitana. Não há como pensar transporte coletivo sem pensar a região metropolitana. Então, esse evento de hoje, junto com Floripa Sustentável, é extremamente importante para a gente compartilhar com toda a sociedade civil o que a gente vem fazendo. Há 20 anos atrás, nós falávamos da cidade e lutávamos muito como Floripa Amanhã para esses avanços básicos de infraestrutura, questão de saneamento e vai embora. E o que eu penso hoje é que há um ambiente muito favorável para a gente discutir a cidade. Hoje nós temos aí 8, 10 universidades e a população
ela está muito mais antenada no que diz respeito a essa cidade. Quem tem que fazer sou eu. E outra coisa que eu noto é que hoje nós temos mais inteligência agregada à definição de que cidade nós queremos. A importância das cidades para o futuro do planeta é central, porque as cidades cada vez mais acumulam a população do planeta. Mais e mais gente quer viver nas cidades. As cidades oferecem muitas coisas para as pessoas. Agora, isso oferece também às cidades desafios de planejamento, de ordenamento, de criatividade, flexibilidade e, sobretudo, de diálogo, né? E explode, se é que se pode dizer, né, naquilo que você me perguntou, que é o fulcro da sua pergunta, que é a mobilidade. Né? A mobilidade enquanto um sistema, como se fosse um sistema sanguíneo, que tem que funcionar, né, no nível da aorta, das veias, até as artérias, né? Ele tem que funcionar de uma forma sistêmica, né? E esse é o desenho que se visa fazer aqui, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, né? Um outro dilema muito grande que nós temos em Florianópolis, e que as perguntas estão surgindo aqui, é com respeito à segurança jurídica, né? É uma ilha com muita intervenção federal, né, de órgãos que deveriam estar aqui conversando, dialogando, e não estão. Funcionam como uma espécie de, eu diria assim, tocaia jurídica, né? Isso eu sei porque eu fui secretário de Planejamento do Governo do Estado de Santa Catarina, e eu sei a dificuldade de diálogo que se não estabelece, né, ou não se estabelecia, e que tem que se estabelecer, para que as coisas funcionem em prol da sociedade, não em prol de nenhum agente público ou de nenhuma ideologia, né? Então, nós temos que ousar planejar. E uma das coisas claramente que está surgindo aqui é o viver, morar e trabalhar em cada bairro, em cada distrito, né, para que haja menos deslocamento. E outras tantas iniciativas que vão aparecendo no horizonte e para as quais nós devemos criar elementos de consenso e união para dar apoio aos políticos, aos vereadores, aos prefeitos, vice-prefeitos que venham no futuro, para que eles se sintam amparados pela sociedade em fazer o que é certo e o que é necessário, né? O ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, coordenador de Planejamento Urbano e Mobilidade do Movimento Floripa Sustentável, falou sobre os desafios da implantação do PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. O PLAMUS é de 2015, portanto, quase 10 anos já se passaram e não se fez praticamente nada, né? E a gente sente que cada vez mais a cidade, especialmente Florianópolis, está parando, né? Então, tem um amigo meu que mora lá, nos ingleses ele leva 1h30 para chegar no centro. Então, quando tem reunião às 14h, ele diz, não vou, né? Por conta desse problema da imobilidade que, infelizmente, a gente observa. E o PLAMUS já tinha detectado esse problema todo, no sentido de que, se nada for feito, a cidade vai parar. Então, está parando, né? Agora, exige-se, claro, investimentos grandes, principalmente na implantação de vias exclusivas, que custa caro, são pistas de concreto, pistas segregadas, com 7 metros no mínimo, né, de largura, e, obviamente, nem sempre, tanto o governo do estado quanto os municípios têm recursos para isso. A gente modelou uma PPP. Os projetos funcionais estão prontos e resolvemos sair para uma primeira fase do projeto. O que é a primeira fase? A gente tem vários níveis, né, 2 níveis de pistas exclusivas. Uma faixa exclusiva, devidamente sinalizada e controlada, né? Se houver uma invasão da faixa, o veículo individual vai ser multado. E é um processo bem mais em conta, porque utiliza as vias existentes, cria as faixas, dá frequência adequada para os veículos. E um detalhe importante, né? Não adianta só implantar isso e esperar que os ônibus resolvam o problema. Veja, o transporte público tem que ser competitivo em relação ao transporte individual. Se o tempo de viagem
demorar mais ou muito mais do que o automóvel, não vai ter solução. Então, esse é um ponto muito importante. Todo planejamento tem que estar verificando esses aspectos, né, para que a gente possa ter um sistema que efetivamente seja amigável para com os passageiros. Nos aspectos da segurança e ordem pública, temos também um grande desafio para manter Florianópolis como a capital mais segura do país. Quando se utiliza os indicadores de criminalidade violenta e até mesmo de crimes contra o patrimônio, nossos índices são bem abaixo de outras capitais e está bem ranqueado, bem situado em cidades de igual tamanho. Entretanto, nós temos alguns desafios do que a gente chama de ordem pública, que é maior do que a questão da criminalidade. A gente tem um grande desafio em relação à questão da ocupação do espaço, que hoje tem uma boa legislação com o novo plano diretor, mas depende da fiscalização para que ele seja respeitado. Nós temos uma questão a respeito da convivência de comércios, estabelecimentos e sociedade civil residente, que é trazido com o novo plano diretor, com as áreas mistas, e também o desafio de fazer com que a mobilidade venha com segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes, de incidentes, reduzir o número de mortes e feridos. Tudo isso faz com que a área de segurança e ordem pública se integre totalmente à discussão de hoje. Já influenciou na elaboração do novo plano diretor, contribui com os números que foram hoje apresentados e se integra nas estratégias para tornar a cidade tão ou mais segura do que as melhores capitais da Europa e, com certeza, continuar sendo a capital mais segura do país. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!